Pessoal da torcida tricolor, pessoal da torcida tricolor, pessoal da torcida tricolor. Não, o som agora não está triplicado, mas eu assustei Gabriel Aparecido. São Paulo foi ao Morumbi enfrentar a Universidade Católica e faltou um pessoal da torcida tricolor, porque o jogo foi 4-1. Um jogo, este é o vídeo de jogo de uma partida que o São Paulo fez praticamente com um time alternativo, não porque o Rogério Ceni queria rodar, mas também porque o árbitro da primeira partida era um irresponsável, expulsou metade do time, o Caleri estava lá para conferir, estava lá o Caleri, assistindo e torcendo, e viu dois moleques da base fazendo gol, que coisa maravilhosa, viu o Luciano fazendo mais um gol nessa sequência de gols de Luciano, e o Éder fazendo um gol de pênalti. Eu até vou fazer uma ressalva aqui antes de passar a bola para o Gabriel. Eu não gosto quando o São Paulo assim define, o batedor, tem o outro cara que precisa fazer gol, mas num jogo como hoje, e o Éder precisando de confiança, não fazia gol há muito tempo, até achei aceitável ali a escolha. Então, ok, o São Paulo conseguiu fazer o resultado. No segundo tempo, a Universidade Católica ainda diminuiu, mas nada que atrapalhasse, nada que fizesse muito barulho. Era um jogo que já estava praticamente definido, devido à diferença dos dois times e da vantagem que o São Paulo construiu de 2 gols na primeira partida. Então, dito tudo isso, e pensando nos desfalques que São Paulo tinha, Gabriel, o jogo começou com alguns titulares do São Paulo, até mais do que eu imaginava. Achei que o São Paulo ia ainda com mais reservas. Entre eles, o que mais me preocupou foi o Igor Gomes. E por que Igor Gomes me preocupou como titular? Entendo a importância dele para o time, porém estou preocupado porque o cara está jogando aí há 239 mil jogos, sem parar, hora de primeiro volante, hora de segundo volante, hora de meia, hora de lateral, hora de gandula, hora de goleiro, hora de atacante. E isso me preocupa um pouco, mas enfim. O que te surpreendeu nessa partida? O que você achou que foi acerto? O que você achou que foi erro? E o que você achou do jogo depois da sua live do UOL? Dos titulares ali, além do Igor Gomes, Patrick e Miranda, principalmente, me preocuparam um pouco. Dois deles saíram no intervalo, Miranda e Igor Gomes pela sequência, o Igor bastante pela sequência, o Miranda pela sequência que ele já teve, que não é pequena também, e pela que ele terá, né, porque ele vai precisar jogar contra o Atlético Mineiro no domingo, ele vai jogar contra o Palmeiras na quinta-feira, jogos importantes. Depois teremos uma sequência de confrontos diretos aí no Campeonato Brasileiro contra a Fluminense Internacional, então também preocupante. O Patrick, porque também um time que vai bastante remendado ali para Belo Horizonte no domingo. O Patrick talvez seja importante, né? E talvez ele tenha uma vaga entre os titulares, e se continuar jogando com essa qualidade que tem demonstrado nos últimos jogos, também é uma peça bem considerável para começar o jogo de quinta-feira. Então, por essas questões, eram os 3 jogadores que mais me preocuparam. O jogo começou ali com um pouquinho de desatenção, vamos dizer, né? Com 5 minutos, a Católica saiu cara a cara com o Jandrei, e aí poderia ter jogado fora a vantagem que o São Paulo tinha, né? O São Paulo poderia perder por 1-0 para se classificar, para não ter nenhum tipo de complicação, já poderia sair com 5 minutos com esse 1-0, né? E aí não poderia tomar mais gol nenhum. A linha de impedimento, né, falhou. Rafinha, falhou ali, o Rafinha ficou, na verdade. Então, assim, era um lance de perigo que o São Paulo acabou dando sorte, o jogador Católica jogou para fora, e aí logo depois disso o São Paulo conseguiu colocar ali um pouco da casa em ordem. Logo depois sai o gol do Luciano, que torna as coisas bem mais fáceis, mas foi um jogo em que, tirando esses 5, 10 minutos ali da primeira etapa, o São Paulo teve um domínio completo da partida, um domínio técnico, era um time tecnicamente melhor, era um time taticamente com maior repertório, parecia um pouco mais até inteiro com o adversário, ou pelo menos com características que se prevaleciam em cima do adversário, né? Você tinha um Wellington ali pela esquerda, um jogador que aparentemente não conhecia o Wellington, que dava todo o corredor para o Wellington, dava toda a perna esquerda para o Wellington. É tudo que o Wellington quer, a melhor jogada do Wellington. A gente muitas vezes fala aqui o quanto que ele precisa às vezes melhorar um pouquinho, trazer essa bola por dentro. Eles deram fundo para ele, o Wellington conseguiu inclusive chegar na linha de fundo, levantar a cabeça, deu boas bolas ali para o Patrick foi outro jogador que leu muito bem os espaços, finalizou de dentro da área, finalizou de fora, deu assistência para o cruzamento ali, no cruzamento do Moreira, apareceu fazendo ultrapassagem pela esquerda dentro da área.
Pro Luciano também, primeiro gol, o cruzamento para trás é dele, Sim, né? sim, sim. Levanta a cabeça. O Paulo teve boas jogadas hoje de levantar a cabeça, boas tomadas de decisões. O Luciano, muita movimentação. São Paulo, momentos com uma linha de 5 atrás, dois jogadores só ali no meio de campo, Igor Gomes e o Gabriel Neves, e Patrick, Luciano e Éder mais ali do meio para frente mesmo. O Patrick caindo um pouquinho para dentro, abrindo aquele corredor para ele que a gente já está acostumado a ver do Patrick. O Luciano vindo buscar muito o jogo, partindo ali do lado direito. O Éder um pouquinho mais avançado, mas muita movimentação desses três. Foi algo, foi uma boa notícia, né? O São Paulo com algumas boas inversões de jogo. O São Paulo dominou completamente a partida a partir dos 10, 12 minutos. E o Luciano também aparecendo um pouquinho mais objetivo, continuando um pouquinho mais objetivo, né? Nesse primeiro tempo ele finalizou 5, 6 vezes, que é um número bem alto para um jogador só. Numa delas fez o gol e se mostrou bastante objetivo, né? Você pega o gol do Luciano, a bola desviou, tudo mais, beleza, só que assim, o jogador que bateu pro gol, quis fazer o gol, né? Não pegou a bola na entrada da área, quis, sei lá, inventar, levantar toquinho, levantar a bola, virar de costas, sei lá, fazer o quê, que muitas vezes ele vinha fazendo. Ele teve um lance só assim no jogo de hoje, mas foi muito rápido ali e depois sempre com muita objetividade, dando uma ótima dinâmica ali pro jogo, tocando rápido a bola, se movimentando, aparecendo em vários lugares para tabelar, hora com o Gabriel Neves, hora com o Igor Gomes, hora com o Patrick, hora para encostar no Éder. Então o Luciano muito bem hoje. Esse Luciano a gente sempre fala, né? Esse Luciano é titular do São Paulo, esse Luciano é muito importante pro São Paulo. O Éder também com boa movimentação, o Igor Gomes com uma boa dinâmica no meio de campo, o Gabriel Neves começou um pouquinho irregular e foi crescendo bastante na partida, conseguiu ter uma atuação bastante equilibrada, e aí assim, no fim das contas, alguns registros importantes do que significa esse jogo de hoje. Primeiro, a classificação, ótimo, fundamental, que viesse, era o que o São Paulo precisava fazer para, enfim, era obrigação do clube, depois da vitória lá no Chile, precisava carimbar, confirmar essa classificação, conseguiu uma ótima conexão com a torcida ali, desde a chegada do ônibus até o jogo, né, e aí o jogo também vem uma goleada, com gols ali na parte inicial do jogo que ajuda bastante, e aí E você na tem parte ali... final também, né? Que Sim, mantenha sim. Porque assim, a galera, gol no começo. Aí vem o segundo tempo, não acontece nada, a torcida podia ficar. Assim, Né? mas acho, Mas acho aí um vem o pouco gol no final, provável. todo mundo. Tá todo mundo, o jogo inteiro. Então, teve a goleada, teve Gol de moleque. essa boa ligação com a torcida, teve estádio lotado, teve gols de estreante no profissional, teve outro gol de quem ainda não tinha feito gol no profissional, Então, teve o Éder voltando a marcar depois de 2 meses, ainda que seja isso te do preocupou? O pênalti. Vecna estando lá e garotos fazendo gol? O Vecna que, tipo, Eu ali, não, Stranger Things, está não acostumado com sei, garotos, falando mais. Te preocupou não, isso, não? não Não te me preocupou preocupou porque nem um eu não pouco. tenho a referência, não sei do que, não Então o sei. senhor assista Stranger Things, está lá no Tá, Netflix, na quarta temporada, que é essa isso, temporada que terminou agora, você vai entender isso. quem é Vecna, que se o São Paulo tivesse Vecna, assistido, teria eu vi dado que ele a tava lá. camisa para ele número 1. Faria todo o sentido do mundo São Paulo perder essa oportunidade. Ô São Paulo, acorda, viu que o Vecna está no estádio, pega a camisa número 1, entrega pro cara, coloca a Vecna lá atrás, para que ele dê ali a benção. Ele ganhou com o Vecna, só que era o número 10, era o 1 e o 0, não sei, de repente tá Então, aí. mas o Vecna é um. Depois eu te explico isso. Não, depois você assiste. Enfim, mas de qualquer forma é bom. Essa conexão com a torcida é muito importante. É legal ver 40 mil torcedores no Morumbi num jogo em 47, que são. Hã? 47, 47 mil? e Nossa. 97, se não me engano. Então, cara, se tem uma coisa que não dá para reclamar, é como a torcida do São Paulo da década de 90 para cá, da década de 80 para cá, né? Porque tinha aquela coisa, o São Paulinho só vai na boa tal. Essa não é a realidade do São Paulo há muito tempo. A torcida vai, a torcida comparece. E até uma preocupação nossa em relação até a como o São Paulo faz sua comunicação, tanto de sócio-torcedor, tem muita coisa para melhorar, a gente tem muitas críticas para fazer ao sócio-torcedor, porque o São Paulo tem potencial, mesmo nessa fase que não está conquistando títulos, de se conectar a torcida, que nem você falou, se conectar do torcedor entender que São Paulo é muito mais do que apenas as conquistas que tem em campo. As conquistas são consequências dessa ligação simbiótica, mas assim, tem fases em que o time vai precisar de mais do que acontece em campo, que é coisa que a gente cobra aqui, mas tem vezes que o campo responde, porque a gente tem uma base boa. Hoje o Rogério Ceni na coletiva lamentou
a saída do Sara, né? Porque, poxa, é uma coisa que me dá muita tristeza. Quando um técnico de muito potencial, isso aconteceu com o Crespo, agora acontece com o Rogério, aconteceu com outros técnicos, que aquele jogador que é muito bom, ele sai, e o técnico, nem um técnico muito promissor, nem teve chance de utilizar aquele jogador, ele foi embora. Então, sabe? Por exemplo, eu queria ver um Daniel Alves sendo utilizado pelo Crespo, por exemplo, ou mesmo pelo Rogério, e não vi. Eu não vi o Rogério quase usar agora, né, o Gabriel Sara, porque ele se machucou muito cedo, como o David Neres, que a gente quase não viu ser utilizado no time de cima, né, no time principal, e isso é uma pena, é triste, mas faz parte desse jogo que é o São Paulo, um São Paulo que deve, um São Paulo que não paga, um São Paulo que contrata acima da sua capacidade de pagar, e a gente espera que essa coisa se modifique, que ele atinja logo essa meta, porque pelo menos a gente consiga terminar com esse elenco ali. Mas o Rogério já enxerga dificuldades daqui para frente, porque o pessoal fala, Rodriguinho fez gol. Então o pessoal já fala, novo craque. Mas a gente tem que entender a fragilidade da Universidade Católica. Eu não estou tirando mérito do Rodriguinho que fez gol, eu não estou nem tirando mérito também do Moreira que fez gol hoje, né? Já tinha gente lá falando, não, Moreira, melhor que Igor Gomes. Não é assim. Não é assim ainda. Nós estamos falando de um adversário muito fragilizado, já numa situação da partida que a partida já estava praticamente definida, São Paulo já estava colocando ali os reservas para tentar dar um descanso para os titulares, porque sabe que vai ter aí uma maratona pela frente, e que a próxima rodada da Sul-Americana não vai ser tão tranquila quanto foi essa, a tendência é sempre daqui para frente ser mais difícil, e pode chegar num ponto que o São Paulo não consiga, assim como a Copa do Brasil tem um desafio terrível contra o Palmeiras e uma sequência muito difícil no Brasileiro, começando com o Atlético Mineiro, que o São Paulo tem praticamente 15 desfalques. Não são 15, porque o Thales Costa já voltou, então possivelmente jogue essa partida. O Nicão ainda é dúvida, mas que não sejam 15, sejam 13, é desfalque pra caramba pro Rogério Ceni aí se preocupar. Mas assim, falando do jogo, você achou que dentro de todos os desfalques que São Paulo tinha, você achou que o Rogério conseguiu ter boas ideias para essa partida, mesmo considerando fragilidade do adversário e tal? Sim, principalmente porque depois de resolver o jogo, né, ele conseguiu fazer alguns testes, conseguiu poupar alguns jogadores que a gente falou aqui, né, principalmente Miranda e Igor Gomes, que eram os principais nessa fila aí, né, o Miranda até Léo porque não também, né? O pode... Léo também preocupa. Mas o Léo já vai ter Já vai ter um descanso. no domingo, né? Por isso que jogaram. Léo, Diego, esses jogadores todos jogaram, Gabriel Neves, porque já não vão jogar domingo. Então o São Paulo conseguiu começar a fazer alguns testes, tirar um pouco da velocidade do jogo, o segundo tempo já numa intensidade bem menor, o que é importante, você consegue, entre aspas, descansar com mesmo tendo jogo, e aí fez, no caso, alguns testes. O primeiro deles, Rafinha jogou como zagueiro, né? Não como um zagueiro só com a bola, quando o São Paulo joga com a linha de 4. Por alguns momentos ele foi o zagueiro do São Paulo pelo lado direito, com o Diego na sobra e o Léo pela esquerda. Não foi tão bem, aliás, o Rafinha no jogo de hoje não foi tão bem, e depois a gente faz uma alteração para entrar o Luizão, e aí a gente passa o Léo para ser o zagueiro da sobra. Por quê? Porque o Léo não consegue jogar, e nem é para jogar do lado direito, ele é trocado, ele é um zagueiro Sim. pelo lado esquerdo, mas como o São Paulo precisava fazer o teste com o Luizão aberto pela esquerda, o Léo também, o teste nem foi para ele, mas acabou servindo de alguma maneira. Vamos ver como o Léo sai ali como zagueiro da sobra, acho que não é a melhor posição para ele, mas Não, entra o peraí. Luizão. Tá. O Léo como da sobra e o Luizão pela esquerda, E entra o sim. Luizão pelo lado esquerdo, porque o Luizão pelo lado esquerdo talvez a gente veja isso já no domingo. Se o Rogério quiser manter a linha de 3 de alguma maneira, a gente vai ver o Luizão talvez atuando pelo lado esquerdo, onde hoje joga o Léo. Então, algumas novidades aí para a gente observar. Entra o Rodriguinho, o Moreira jogando com um pouquinho mais de liberdade. O Rogério sempre tratou o Moreira como um lateral do lado oposto ali do Renato para gerar esse equilíbrio. Ele muitas vezes compara com o Rafinha, né? Hoje não, hoje ele teve mais liberdade, fechou certinho ali no cruzamento. Várias vezes essa bola acaba sobrando para o Igor Vinícius. Aconteceu nos jogos contra o Palmeiras, aconteceu várias vezes na temporada já do São Paulo ter o lado esquerdo mais forte, o que é natural. Faz a jogada de linha de fundo, a bola vai sobrar lá do outro lado para o São Paulo preencher a área, inclusive com o ala do lado oposto. O Crespo também fazia muito isso. O Rogério, desde que passou a usar 3 zagueiros, faz isso. Moreira aproveitou a fragilidade de marcação da Católica para fazer também o primeiro gol dele no profissional.
Assim, é um jogo que é bacana pela superioridade que o São Paulo teve. É um jogo que é bacana pelo time ter sido melhor, pelo time ter conseguido se poupar, ter feito bons testes, ter goleado, ter tido essa conexão com a torcida e ter ganhado um pouquinho de confiança. Mais uma boa partida do Patrick, o que é muito bom. Boa partida Gabriel ali Neves. dos meio-campistas, exatamente. Eu gostei muito O do Éder Gabriel Neves. desencantando, Luciano muito bem, porque muitos deles serão importantes já no domingo, alguns deles serão importantes, precisam ser importantes, né? Na quinta-feira que vem no jogo contra o Palmeiras. E o Rogério conseguiu fazer todos esses testes. Então, assim, eu acho que o mais importante de hoje foram essas questões que a gente trouxe. São Paulo classificado. Acho que ninguém fez uma partida excepcional. Acho que o melhor do São Paulo hoje foi o Luciano, pelas tentativas, pela ótima movimentação, por ter sido bem mais objetivo. No segundo tempo é muito normal que o ritmo caia. Rodriguinho entra um pouco tímido e depois vai se soltando, arrisca a primeira finalização, depois arrisca a segunda e faz o gol. Aí tenta uma firula ali um pouquinho desnecessária, mas normal, garoto de 18 anos, entrando agora, tentou ali ficar ali com confiança depois do gol, né? Então acho que são as boas notícias do São Paulo. Classificado, vai enfrentar o Ceará e vai ter uma sequência muito difícil até esse jogo contra o Ceará. Atlético Mineiro agora, time completamente dizimado, não tem Você vai muito o estar que... lá. Sim, não tem muito, honestamente, o que exigir desse jogo, é muito difícil, é um dos jogos mais difíceis do campeonato, que o time vai praticamente como se jogasse com o reserva e algumas vezes o reserva do reserva, cenário muito difícil. Depois tem um jogo contra o Palmeiras, 2 confrontos diretos no Campeonato Brasileiro. Se avançar na Copa do Brasil, já volta a ter jogo na Copa do Brasil. Logo depois, ali são 2 confrontos diretos. Goiás, e aí volta a ter jogo na Copa do Brasil se avançar. Se não avançar, tem essa semana livre, mas nos meios de semana seguinte é Copa do Brasil. Tem o Atlético Paranaense no meio disso tudo, Copa do Brasil, depois é Sul-Americana. No meio disso tudo tem Atlético Paranaense, já começa o retorno. Então o São Paulo não vai ter muito tempo aí para descansar. A boa notícia é que depois do jogo contra o Fluminense abre a janela de transferências, aí o São Paulo vai ver se pelo menos Marcos Guilherme chega numa forma melhor, ver se vem mais alguém nesse começo de janela, para saber se a gente vai ter algumas reposições a mais. Mas o jogo de hoje acho que só trouxe coisas positivas, mesmo quando alguns jogadores não foram bem, trouxe coisas positivas. Vale destacar também o Diego, que hoje não fez uma partida excepcional, mas mesmo assim é importantíssimo no primeiro tempo, com 2 coberturas para evitar que o jogador da Católica saísse na cara do gol. Uma cobertura também do Rafinha no segundo tempo, uma bola muito longa que o Rafinha estava nas costas quando estava jogando de zagueiro, e o Diego corta ali na cobertura também. Jandrei! Então, pô, fez uma defesa que ele sai nos pés do Sim, atacante sim, da Católica, foi bem ali. com muita É com um muita desses lances leitura de jogo. que o Diego atrapalha o jogador. O jogador já vai meio pro lado ali, Sim, sim. que não foi bem, Facilita, mas mesmo assim, mas estava e o Diego fez a Jandrei! cobertura. O Gabriel, de novo, eu só vou ressaltar isso, porque está me encantando o Gabriel Neves, facilidade que ele tem, essa coisa dele pegar a bola e às vezes fazer uma coisa não muito óbvia. E quando eu falo não muito óbvia, não é que ele faz uma jogada excepcional, mas às vezes é uma jogada, um passe mais longo, uma virada de jogo, no momento em que você dá uma aliviada no meio de campo. Então, Tapa de primeira, gera dinâmica, clareia a jogada, tudo isso. Exato. Então, assim, porque assim, às vezes as pessoas não entendem quando um jogador pega a bola, né? Um jogador de meio pega a bola e ele vai até muito próximo do jogador que ele vai tocar e ele leva o marcador dele. E aí o cara que recebe a bola tá com quase que uma marcação dupla. E a diferença é que é um cara que pega a bola e ao invés de dar o passe óbvio que é ali pro canto, ele vira a bola pro outro lado. Não é nada genial, tá, gente? Assim, é uma coisa bastante óbvia, mas às vezes é necessário ter um jogador que é um jogador de marcação, mas que tem essa coisa de dar uma esfriada no jogo, uma segurada ali, se atrapalha um pouco a marcação. Então, cada vez mais eu vejo ele com um potencial para permanecer no time, e a venda do Sara pode até ajudar nesse processo, porque é o momento em que o Gabriel Neves estava praticamente fora do time. Já todo mundo já dava conta que o São Paulo não vai exercer tal a compra, não sei o que, não tem motivo para isso, ele faz um jogo bom contra o Palmeiras. E logo em seguida vem uma sequência, e agora que está vendendo o Sara, que é um jogador ali do setor que a gente esperava o retorno, de repente São Paulo pode fazer parte ali do uso desse dinheiro do Sara para, vamos segurar esse cara aqui mais um pouco, até porque se tem gente interessada, né, a gente pode, de repente, depois até vender o jogador depois, mais para frente, mas poder usufruir um pouco, tem alguma esperança nele, mas é um jogador que
me agrada. Ele é raçudo, tudo bem que é um pouco irresponsável às vezes, que nem você falou isso e eu concordo. Às vezes ele dá uns botes que não o são. Rogério, no fim das contas, falou isso na coletiva, na coletiva passada, acho. Se eu não estou enganado, coletiva do jogo passada, Atlético Goianiense. Acho que falou nessa coletiva, ou do Atlético Goianiense, ou a passada, não lembro, mas citou às vezes essa ansiedade do Gabriel Neves de dar alguns botes em momentos que não inadequados. Não precisa. A gente sabe que o cara tem uma leitura aguçada, que ele não precisa daquilo, quer dizer, é um negócio de conversar, de dar uma segurança, mas dá a impressão que ele se empolga, assim como um jogador, né, que quando faz um gol, dá aquela, cresce, né, na partida, e aí às vezes ele arrisca que não precisa, querido. Já tá bom, você já fez ali seu lado. É a famosa empolgou, né? Que a gente empolgou. Mas assim, e fora esses destaques, como é que você vê esses desafios do Rogério? Você acha que o trabalho do Rogério aparece numa partida como essa, mesmo considerando a fragilidade do adversário? Ou dada Aparece. A gente viu aí o Santos dar um dos maiores vexames internacionais, né, do futebol brasileiro da história recente, aí sendo eliminado pelo Deportivo Táchira. Mérito do São Paulo ter conseguido se impor 2 vezes contra a Católica e ter conseguido segurar o resultado, inclusive no jogo da ida. Tinha a fragilidade do adversário e tinha o São Paulo fazendo valer essa fragilidade do adversário. Quantas vezes a gente já não viu o São Paulo ser muito melhor tecnicamente e não conseguir ser superior. Então o São Paulo hoje tem um bom repertório, o Rogério tem buscado soluções, tem recuperado jogadores como o Patrick, tem utilizado o Luciano ali em funções em que ele pode render, e aí depende também um pouco do jogador ser mais objetivo, querer ajudar a parte coletiva. O Luciano não é um cara que, não quero, não vou fazer, não vou correr, só que às vezes ele se empolga um pouco, às vezes quer brigar, às vezes quer não sei o quê. Teve o retorno hoje do Thales, também pode ser importante, acreditou no Gabriel Neves, colocando ele numa função ali de primeiro volante, quase que sozinho, às vezes no meio de campo, na função ali na base, em frente à defesa, com 2 jogadores um pouquinho mais avançados, fazendo a recomposição, mas um pouquinho mais avançados. Então tudo isso é trabalho do treinador, entra no mérito coletivo ser forte, a recuperação do jogador ser forte, o Diego está fazendo uma temporada excepcional, os 3 zagueiros, enfim, acho que tudo isso entra bastante na conta do Rogério. São Paulo continua evoluindo, agora ainda mais com a janela de transferências, talvez a gente possa ver o São Paulo bater todos os objetivos da temporada. Só a questão do dinheiro aí do Neves, do Sara, se vai comprar o Neves, se não vai comprar o Neves, a questão é primeiro pagar o que está devendo para todo mundo ali e começar a colocar a casa em ordem. Com a casa em ordem, o Sara de repente valeria o dobro, valeria o triplo, porque quando você está bem arrumado financeiramente, as propostas chegam diferentes, porque o adversário sabe que você só vai vender se você quiser, se for algo muito vantajoso para você. Agora não, agora todo mundo sabe que o São Paulo é obrigado a aceitar, já que o planejamento do São Paulo foi quebrado, né? Qual que é o planejamento do São Paulo? O Antony ser vendido pela Ajax. O que isso depende do São Paulo? Nada. Então, a partir do momento que você começa a depender da venda do outro lá, talvez você tenha que abrir mão de alguns jogadores importantes para você, porque o outro lá pode não querer vender o jogador dele. O rival vendeu um zagueiro praticamente da mesma idade do Sara, ali num preço muito similar, e a gente sabe o potencial que o Sara tem. De novo, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que não entendem, mas acho que isso hoje é minoria, né? Quando o Sara apareceu, a gente já falava aqui que taticamente ele é um jogador, mas muito maduro para a idade dele. Mesmo quando com a bola ele não funcionava, sem a bola ele fazia tudo o que o técnico pedia, e não era pouca coisa, ele tinha essa disciplina tática, essa leitura de jogo, essa capacidade, e depois com a bola ele começou a mostrar a mesma capacidade que ele tinha sem, e aí começou a encantar até aquelas pessoas que falaram bobagem, quando ele apareceu, esse cara não tem condição, astronauta, essas bobagens que se falam na internet, até essas pessoas, as mais idiotas possíveis, acabaram tendo que engolir o Sara, e agora o Sara tá saindo numa situação, tava machucado, não tava jogando, e tá indo embora por um preço inferior ao que o São Paulo poderia vender se tivesse uma situação melhor, porque é um jogador de muito potencial, que fica muito claro, de muito potencial. Tinha caminhos aqui no Brasil para evoluir e mostrar muito mais do que mostrou, ajudar o time, mas faz parte da realidade do São Paulo hoje. E o que a gente espera é que o São Paulo é isso, que o Gabriel falou, coloque um pouco a casa em ordem, e é muito importante, e eu vou ressaltar aqui, já mais no final do vídeo mesmo, que
essa vitória, essa evolução do São Paulo, o torcedor ainda tenha na cabeça, é muito importante o realismo. São Paulo ainda é um time que tem ali algumas ausências, São Paulo não tem um elenco tão forte assim, São Paulo briga para brigar. Acho que essa é bem a definição, briga para brigar. Se conquistar alguma coisa, que bom, mas se não conquistar, o que vem fazendo aqui já é algo que demonstra um bom trabalho de técnico, de comissão. Então, assim, muita calma. O que o São Paulo não mostra ainda é uma evolução na parte de cima, no topo ali da cadeia, que é a diretoria. Falta ali um pouco mais de profissionalismo para montar um elenco que não tenha tantos gaps, né, tantas falhas, tantas ausências, né, um elenco que consiga sobrepujar alguns desafios. Por enquanto é muita dor de cabeça para o Rogério, mas o Rogério está respondendo. Tem mais algum destaque da partida que você queria colocar? Ou você acha que já está? Acho que não. Agora os horários do São Paulo pega o Ceará na próxima fase da Sul-Americana, confronto bem complicado. Amanhã já saem os dias e horários E você já está vendo o voo dessa partida. Estaremos atentos aí a qualquer oportunidade de marcar presença. Lembrando que é o único confronto da Sul-Americana que o São Paulo poderia definir fora de casa. Caiu, pegou o Ceará agora, era o único time que definiria em casa contra o São Paulo, vai definir em casa contra o São Paulo. O primeiro jogo será no Morumbi e o segundo será no Castelão. É um confronto bem complicado, vai ser um jogo bem difícil, vamos ver. Ainda tem 3 semanas aí para o duelo acontecer, vai ser ali no meio de semana na primeira semana de agosto, né? Então, até lá tem muita coisa para rolar, tem uma série de duelos diretos ali no Campeonato Brasileiro. Eventualmente o São Paulo passar na Copa do Brasil, tem a ida da Copa do Brasil antes desse duelo da Sul-Americana. E você falou aí de manter o pé no chão e tudo mais. Só para finalizar, essa semana ela tende a ser assim, não seria uma surpresa de jeito nenhum se ela fosse bem negativa, porque com os desfalques que o São Paulo tem, enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão, não é de se surpreender se uma derrota acontecer. No duelo contra o Palmeiras, cara, você pode jogar pelo empate, o Palmeiras joga em casa. Confiança do Palmeiras está lá em cima. O momento do Palmeiras é melhor que o momento do São Paulo. Então... O Palmeiras teve dificuldades agora na Libertadores, um jogo difícil. Muitas. Né? O Rony, que fez gol de bicicleta, um gol muito simples de se fazer. O time então, assim, acho que ela tá com essa. Mas assim, é bom manter isso em mente, porque aí vem 4-1, vem não sei o que, o estádio tá cheio, vem no Atlético Goianiense, vitórias seguidas e pipipi. Daqui a pouco perde 2 vezes, também daqui a pouco ninguém presta, aquela história, quando chega na hora H, que não sei o que. Então é bom a gente manter só isso em mente aí. Não adianta ganhar aqui se depois vai perder, então é melhor já perder. Nossa, eu adoro esses raciocínios. Seguimos. Enfim, temos que lembrar, o Palmeiras é um adversário muito difícil, mas o São Paulo também é um dos adversários mais chatos do Palmeiras. Então essa é a qualidade a tendência é competir. A tendência não é a gente ver o que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Veremos na quinta-feira. Antes disso, duelo importante no Mineirão. É isso? É isso. Então a gente vai encerrando por aqui. A gente volta nesse jogo do Mineirão, que o Gabriel Perecini estará lá. Já vamos testar a conexão do Mineirão e tudo mais. Todos esses desafios, porque Perecini, se ele tem alguma mínima possibilidade financeira, ele joga tudo e vai. E lá está Perecini indo para os jogos. Isso é muito bom para a gente, porque daí ele vê do campo em loco e traz as melhores análises para a gente aqui e também para o UOL, que não é concorrência, porque a gente começa depois do UOL, então o UOL é parceiro nosso, mesmo sem o UOL saber. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.